Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos iniciar nosso tema da filosofia. O nosso tema de hoje vai ser sobre o positivismo. Pessoal, o positivismo vai dar uma grande largada das ciências a partir do século XIX, protagonizado pelo Auguste Comte, um francês, um cientista político francês. Essa ideia do positivismo vai fazer nascer as chamadas ciências positivas. São aquelas ciências que visam atingir o progresso, o conhecimento humano vai estar muito valorizado dentro dessas chamadas ciências positivas, onde várias ciências, como biologia, a matemática e os seus fragmentos dentro dessas ciências, como a engenharia, a enfermagem, ou seja, vai ser um desenvolvimento, vai ser um salto muito grande das ciências. E segundo esse movimento, nenhuma ciência valerá a pena se não levar ao progresso das nações. É mais ou menos um novo status do capitalismo. Ou seja, as ciências vai servir para o crescimento da sociedade, de uma nação e das pessoas. Eu vou compartilhar com vocês aqui o conteúdo do livro e a gente vai ver aí um dos assuntos mais abordados, né, pela filosofia contemporânea. Ou seja, pessoal, a gente vai ver aí um tema da ciência que vai ser muito focado, vai ser muito pedido dentro dos vestibulares, do Enem também é abordado um pouco. Tá? Então, esse movimento do positivismo, ele vai dar uma grande guinada dentro do campus das ciências, ok? Então, vamos lá. Acompanhando o texto aí, deixa eu ver a página 5, a gente pode ver o seguinte: o século XIX é considerado um período de transição entre a filosofia moderna, herdeira da mentalidade iluminista lá, que iniciou no século XVII, que teve como uma grande guinada, né, um grande começo, assim, um acontecimento protagonista, que foi a Revolução Francesa, né? Ou seja, a ideia da mentalidade iluminista que destacava as possibilidades da razão, também chamada de consciência, e a filosofia contemporânea que passou a apontar os seus limites. Essa mudança de perspectiva teve importância e influência do conceito de ideologia proposto pelo marxismo e da crítica Nietzsche às concepções modernas de razão e verdade. Por que dentro da ideologia do marxismo, pessoal? Porque essa ideia do positivismo, dentro da teoria marxista, ele vai promover ainda mais a distância entre os donos dos meios de produção e o proletário. Ou seja, vai institucionalizar isso mais amplamente através da ciência, essa distância que tem entre os dominantes e os dominados. Ou seja, a questão da produção, a questão da ciência sempre levar ao crescimento de uma nação, vai fazer com que as ideias dominantes dos chamados burgueses dentro da teoria marxista vai se consolidando através da ideologia positivista. Nesse contexto, a busca de muitos pensadores modernos por estabelecer sistemas filosóficos, produzindo obras ligadas a diversas áreas da filosofia, foi substituída pela tendência dos contemporâneos a uma maior especialização em determinados temas. Além disso, o desenvolvimento das ciências humanas trouxe novas visões sobre temas que até então eram abordados somente no campo da filosofia.
entre os quais a consciência e a organização social. Vamos tratar o seguinte, dentro da filosofia ela vai ter uma saída do campo teológico, teórico e pensativo, e ela vai colocar em prática, ou seja, a ciência ela vai começar a trabalhar mais perfeitamente sobre as perguntas que a filosofia vai fazer. É por isso que a gente vai ver, por exemplo, o surgimento da sociologia, né, que ela vai trabalhar um pensamento, uma organização social, estudar o comportamento das pessoas, porque as pessoas se organizam de determinada forma ou se comportam. No caso, nós vamos ter a ciência, a biologia, né, se tornando uma ciência dentro do movimento positivista. A gente vai ver a história, né, que nesse momento a história também vai surgir como uma ciência, um modelo positivista de só analisar os documentos oficiais, ou seja, do Estado. Não é uma preocupação nesse momento uma análise histórica do pensamento social, como a própria teoria marxista já colocava isso como proposta. É importante entender, pessoal, que dentro do positivismo, nada vai importar dentro de uma ciência se ela não levar ao progresso, se ela não levar à modernização, se ela não potencializar o crescimento de uma sociedade e da produção. Ok? Então vamos lá. Partindo aqui já pelo positivismo. Nós temos aí à direita a imagem do Auguste Comte, um cientista político que foi precursor dessa ideia positivista. Vamos acompanhar aqui no texto? Durante o século XIX, a Europa experimentava um grande entusiasmo diante do desenvolvimento da Revolução Industrial, do capitalismo e das ciências, que a gente estudou um pouquinho lá em Sociologia, na questão do Max Weber, né? Ver a ideologia protestante, a relação entre Estado e produtores, né, industriais, a questão da burocracia, certo? Continuando. Destacavam-se nesse aspecto o êxito da física newtoniana, estabelecida por Isaac Newton no século XVI. O surgimento da teoria evolucionista de Charles Darwin e a estruturação das ciências humanas, história, psicologia, economia e sociologia. Ou seja, pessoal, as ciências humanas ela vai se fragmentar em várias ciências, né? Por exemplo, que a gente pode ver no campo das ciências humanas, que são próprias nascentes da filosofia, como a história, a psicologia, a economia, a sociologia e entre outros que a gente possa ver. Nesse cenário cultural, o pensador francês Auguste Comte inaugurou o positivismo. Aí eu peço para vocês anotarem o livro de vocês. Diferente dos representantes da metafísica, ele não pretendia investigar a realidade em busca das causas e finalidades dos fenômenos. Ao observar fatos e estudá-los, tinha como objetivo identificar leis gerais de seu funcionamento. Na visão de Comte, a história revelava o progresso da razão humana, determinado pela lei dos 3 estados. De acordo com essa lei, a evolução dos indivíduos da sociedade e dos conhecimentos ou ciências no decorrer do tempo seria marcada por 3 etapas correspondentes à infância, à juventude e à maturidade. Eram o estado teológico, ou fictício, segundo dentro dessa concepção positivista, o estado metafísico ou abstrato e o estado positivo ou científico. Pessoal, é importante saber que a gente vai ver, a partir desse momento, a gente viu lá na metafísica medieval, e também antiga, uma forma de você observar a natureza e entender os fenômenos, né? Só que na teoria positivista, não vai bastar apenas observar, mas também interferir dentro dessa natureza. Ou seja, os recursos estudados dentro dessa natureza deverá servir ao homem. Ou seja, o homem estará no centro desse progresso. Então, ou seja, se na antiguidade e principalmente na Idade Média a gente via
uma natureza apenas observada, né? Principalmente na Idade Média, como uma natureza algo de Deus, que não deveria, seria pecado intervir nessa natureza. No positivismo, a gente vai ver quebrar essa linha de pensamento, ou seja, o ser humano vai intervir na natureza em prol da produção, progresso e por aí vai. Ok? Vamos lá. Essa lei também previa a ocorrência de uma transição gradual entre um Estado e outro, que resultaria na convivência entre os indivíduos, sociedades e ciências situadas em diferentes estados de desenvolvimento. Ou seja, pessoal, a gente vai ver também dentro do Estado, vai ter uma nova concepção, uma nova mentalidade sobre o Estado. Um grande exemplo disso a gente tem na nossa bandeira do Brasil, onde está ordem e progresso. São lemas positivistas que pregavam o seguinte: para que um Estado pudesse ter um crescimento, uma evolução dentro da sociedade, ele deveria ter ordem. E a partir dessa ordem, de todos em um comum acordo, né, numa comum ideia, chegaria ao progresso. Ou seja, esse é os republicanos, aqui a partir de 1889, quando desenharam a nossa bandeira, mantendo as cores lá do Império, né, verde e amarela, que respondia à casa de Habsburg e da Leopoldina, e também a casa a Casa Real Portuguesa dos Braganças, né? Os revolucionários os revolucionários republicanos de 1889 manteve as cores e, porém, tirou a cruz e o brasão da família real portuguesa e colocaram ordem e progresso, que até hoje está na nossa bandeira, ou seja, é uma inspiração positivista dentro da nossa bandeira. Ok? Então vamos lá. Assim, tomando como referência a física newtoniana, ciência que havia desvendado a lei universal da gravidade, ele classificou a ciência em 3 grupos. Física celeste, matemática e astronomia, que depois vai também evoluir em outras ciências. Tá? A física orgânica e fisiologia, e a física social, a sociologia, que também depois vai se estender para a história, para a psicologia, ou seja, vai ter uma fragmentação depois dessa ciência, né? Olha só, na questão da filosofia, como é que ela fica? Ela mais ou menos se torna uma matéria-prima das outras ciências. Vamos ver? A filosofia, por sua vez, foi definida como estudo dos métodos científicos, os quais Comte julgava serem aplicáveis à investigação de qualquer assunto. Mais uma vez eu vou lá repetir. A filosofia, então, todas as perguntas que a filosofia fazia eram muito bem aproveitadas por outras ciências, biologia, história, sociologia e por aí vai, economia, eram aproveitadas para ser investigadas. Ou seja, é por isso que a filosofia ela não é tratada como ciência em si, porque ela não tenta chegar a uma verdade apenas, né? Mas ela é matéria-prima das outras ciências, porque as outras ciências trabalham justamente com as perguntas que a filosofia faz. Tá certo? Continuando. Sendo assim, ela pretendia aplicar os métodos da física newtoniana aos estudos da sociedade, a fim de identificar as leis físicas com base na observação dos fatos sociais. Com isso, acreditava conduzir a sociologia ao estado positivo. Além disso, julgava que, na condição da física social, a sociologia poderia ser utilizada para fundamentar uma política racional que possibilitasse uma reestruturação social sem a necessidade de promover revoluções, como propunham algumas correntes do pensamento político do século XVIII e XIX. Aí que a gente vai ter uma crítica da teoria marxista, né? Que esse pensamento, a fim de poder fazer uma população mais comum, mas sem revoluções, sem agitações, para manter, né, o estado de poder, manter dominantes e dominados. Né? Então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso mais para frente, inclusive nas nossas lives, tá? Mas é essa a ideia que a teoria marxista vai fazer em relação à crítica positivista. Certo? Continuando, afinal, os princípios do positivismo, coloque aí agora,
anotem, né? Eram amor, ordem e progresso, que implicavam respeito às instituições e à ordem sociais vigente, as quais, por sua vez, deveriam alcançar o estado positivo ou científico. Como ressaltava ainda, que sua busca por identificar leis sociais fixas tinha o objetivo de prever para prover, ou seja, antecipar possíveis desdobramentos da condição atual de uma sociedade e intervir para direcioná-la ao estado positivo, realizando o progresso racional científico. Ele exaltou a ciência moderna, né? Ou seja, o movimento positivista de Augusto Comte, ele exaltou a ciência moderna a ponto de fundar a religião positivista, que cultua, aí vocês anotem aí, pessoal, que cultua a religião positivista, deixa eu ver aqui que eu me perdi, aqui, encontrei, que cultua a humanidade e a ciência. Ele possui seguidores, inclusive no Brasil, para onde as ideias positivistas foram trazidas por jovens que realizavam seus estudos na Europa do século XIX. Aí, como eu já adiantei para vocês, olha só, essas ideias influenciaram representantes do movimento republicano a ponto de se incluir o lema de ordem e progresso na bandeira nacional. Além disso, repercutiram em concepções filosóficas e educacionais, até então, respectivamente, influenciada por as escolásticas e dos jesuítas. Por isso, pessoal, quando a gente vê muitos políticos hoje falando que devemos tratar o Brasil de forma republicana, eles querem dizer que devemos tratar essa forma como no bem comum, como tratava, né, o movimento positivista. Esses são alguns, continuando aí, exemplos da grande repercussão histórica do positivismo. Entretanto, ele também foi criticado por promover, em nome do ideal de progresso racional científico, a classificação das sociedades e dos conhecimentos como inferiores e superiores, avançados e atrasados. Ou seja, como eu já adiantei na questão da teoria marxista, ok? Ou seja, pessoal, eu peço, o vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas é um tema que a gente vai abordar mais em relação a isso, é um tema que bem longo para poder discutir, que até hoje é ponto de discussão, tá certo? Então, pessoal, eu peço que vocês continuem aí lendo a apostila de vocês e façam esses exercícios que tem aí, o 1 e o 2, uma reflexão, né, desse momento do positivismo, da valorização da ciência, do progresso, uma tentativa de trazer, cultuar, melhor dizendo, a ciência, que cultuando a ciência levaria a uma maior humanidade. Tá certo, pessoal? Então, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham bons estudos e até a próxima. Tchau!